Bom dia a todos, mais uma vez. Bom dia às pessoas que estão em casa. E que isto seja uma palavra que sirva de exemplo para todos. Para todos. Porque hoje chegou o radio e sou confrontado com uma situação que eu não digo que me entristeceu, mas por outro lado foi algo que me gerou incómodo dentro de mim, porque eu não aceito isso. Ou somos irmãos ou não somos irmãos. Porque alguém um dia disse que somos todos irmãos. Eu digo-vos uma coisa: nem todo é meu irmão. Nem todo que se diz irmão é meu irmão. E nem todo é meu irmão. Jesus Cristo foi claro quando disseram: olha, está ali tua mãe e teus irmãos. E Jesus disse: minha mãe e meus irmãos? Não. Minha mãe e meus irmãos são os que ouvem a palavra do meu Pai e a fazem. Isso é que são minha mãe e meus irmãos. No reino de Deus não há misturas. Ou há obediência a Deus e amor ao próximo, ou então nós não somos irmãos de coisa nenhuma. Isto não é o reino de Deus, não é o reino da cocada preta. Nada disso. Por isso é que há muito desrespeito, porque parece que no reino de Deus vale tudo. E eu não aceito isso, irmãos. Nem antes de ser cristão, muito menos agora como cristão. O que é que você diz se o irmão se cruza consigo e não o cumprimenta, não o saúda? Como é que você fica? Mas que cara é que eu tenho para dizer que sou cristão se me cruzo com o irmão e não o cumprimento? Será que eu tenho poder moral? Será que eu tenho algum direito moral de dizer que é meu irmão? Ou que eu sou de Deus? Vamos ver pela Bíblia. Abram lá em 1 João 4. E vão mais longe pessoas que fazem uso de púlpito. Pior ainda. E isto são coisas que têm que ser denunciadas para nós podermos ter a consciência de que nem todo o que se diz irmão é irmão. Mas criticam os outros, apontam dedos aos outros, mas nós sabemos que isto vai existir sempre. Isto vai existir sempre. Diz assim, amados, diz assim, 1 João, no capítulo 4, no verso 7, diz assim: amados, amemos-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Bom, portanto, aquele que ama é meu irmão. Quem não ama não conhece Deus, porque Deus é amor. Portanto, o amor é a essência de Deus, é a natureza de Deus. Por isso é que está escrito: Deus amou o mundo de tal maneira. Porque o amor de Deus é uma coisa incondicional. Irmão, você hoje está aqui, amanhã sai da congregação. Como muitos o fizeram. Você deixa de ser meu irmão porquê? Você deixa de falar comigo porquê? Eu deixo de falar consigo porquê? Quer dizer, quando você cá estava era bom, quando você saiu não presta. É isso? Comigo não dá. Para mim não dá. E depois diz assim: quem não ama não conhece Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor para connosco. Ele enviou o Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor de Deus, não em que nós o tenhamos amado, mas que Deus nos amou em primeiro lugar e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também nos devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, ou se amarmos a Deus, se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor em nós é aperfeiçoado. Olhem para mim. Vocês concordam com o que está aqui escrito? Sejam honestos, concordam com o que está aqui escrito? Então vivam por isto. Vivam por isto. Eu não posso admitir que eu saio do meu carro, mais a minha esposa, e até a irmã Saltina vinha connosco, e a pessoa passa por nós, olha para nós e não nos cumprimenta. E eu digo assim: não, isto não vai ficar assim. Eu vou enfrentá-lo. E eu entrei ali no café, estendi-lhe a mão e disse: irmão, só lhe peço uma coisa. Quando se cruzar comigo, saúde-me. Ao menos saúde-me. Porque isso já não é uma questão de igreja, é uma questão de educação. É uma questão de princípio, é uma questão de educação. Que moral é que uma pessoa dessas tem para subir acima do púlpito e pregar a palavra de Deus e invocar o nome de Deus? Irmãos, eu não chupo disso. Para mim não dá, para mim não dá. Isso para mim não dá.
E eu confrontei. Sabe uma coisa? De nada serviu. Eu não vi. Não viu. De nada serviu. Sabe o que aconteceu? A minha esposa entra dentro do café saúde, não saudou. As irmãs entraram dentro do café saudável, não saudou. Então essa pessoa não muda nunca. Por isso é que eu digo, as pessoas não mudam. Elas são transformadas. E a transformação delas é que gera mudança. Porque o nosso Deus não é um Deus de mudança. É um Deus de transformação. Ele próprio disse, eu sou o Senhor e não mudo. Deus não muda ninguém. Deus tem poder para transformar todos. E essa transformação é que vai gerar mudança. Vocês compreendem, irmãos? Eu estou-vos a dizer isso porque isso gerou em mim indignação. Não me venham dizer que tudo é irmão. Nem tudo o que diz irmão é irmão. Não me venham dizer isso. Eu sei que vocês podem não concordar com o que eu disse. Isso é convosco, isso é com cada um. Agora, eu não posso admitir é que alguém... Como é que alguém diz que é meu irmão? Como é que alguém pode dizer que ama a Deus a quem não vê, se não ama o irmão a quem vê? Porque quem ama, respeita. Olha, Jesus foi claro quando disse assim, olha, se vocês amam aos que vos amam, que grande coisa vocês fazem. Amem os vossos inimigos. Se o Senhor até nos diz para amar os inimigos, quanto mais o irmão amar o seu irmão. Sejam honestos. É verdade, é isso mesmo. Irmãos, não podemos admitir isso. Isso é inadmissível. Isso é inadmissível. Mas depois criticam porque uns vestem de uma maneira, outros vestem de outra maneira, porque aquele é assim, porque o outro é assado e eles não têm espelho em casa. Olha, a Bíblia nos ensina, se nós nos examinarmos a nós mesmos, não seremos examinados por ninguém. Porque nós assumimos os nossos erros e propomos a mudança. Eu tinha que vos dizer isto porque isto é vergonhoso. Por isso é que as coisas estão como estão. A igreja não dá testemunho lá fora. E depois ainda vem com quererem fazer campanhas de evangelização e campanhas de dinamização e campanhas disto e campanhas daquilo. Se o coração não muda, irmão, por nós pintarmos uma folha de uma árvore, a sua natureza não muda. Então não é na imagem, é na essência. E se nós, pela palavra de Deus, como falámos aqui na sexta-feira, a fé é uma coisa natural, ela se desenvolve naturalmente e nós não sabemos como. Porque é uma semente que é lançada, tudo depende do coração, não depende da semente. A semente é a mesma, o coração é que é diferente. E a semente brota e cresce e a gente não sabe como. A nossa fé se desenvolve, não sabemos nós como, porque não somos nós que fazemos desenvolver a fé. Nós somos ensinados a guardar a fé. E essa é a nossa luta, é guardar a fé. É não permitir que nada roube a fé que há em nós. Porque a fé, ela desenvolve-se naturalmente, irmãos. Nem a gente sabe como. Porque isso é uma ação sobrenatural de Deus pelo seu Espírito em nós. Compreendem? Agora, é vergonhoso, é interessante que eu já tinha tido uma experiência deste tipo, mas não na igreja, no mundo. No mundo são coisas que acontecem naturalmente. Mas uma vez eu vinha a passear em Castelo Branco e alguém cruza-se comigo com um primo meu e não fala. E o meu primo volta-se para trás e vai ter com ele. Olha lá, não te falas porquê? Porque isso é uma questão de educação, já não é uma questão não é uma questão de religião, não é uma questão de educação, é uma questão de berço, de educação. E eu já vivi discriminação. E eu não aceito que as pessoas discriminem, seja quem for. Porque todos quantos aqui estiveram e foram embora, eu continuo a amá-los da mesma maneira e a respeitá-los da mesma maneira. Porque então era uma atitude manipulatória da minha parte. Quando estás, prestas. Quando não estás, não prestas. Estes são os valores que a gente encontra no mundo. Tu tens, tudo vales. Nada tens, nada vales. Não pode ser, irmãos. A gente não pode viver dessa maneira. Há pessoas que vivem dessa maneira, porque o estilo de vida delas é esse. A educação foi essa. Não aprenderam mais nada. Agora, eu acho que isso é uma coisa... Eu não sei como é que vocês pensam, mas eu penso dessa maneira. O que é que a gente pode esperar de uma pessoa dessas? O que é que o mundo pode esperar de uma pessoa dessas? Nada. Porque eles nem para eles têm, quanto mais para dar. Ninguém dá o que não tem, irmãos. É muito triste. É muito triste. E este é o estado das pessoas. É muito triste. Eu peço aos irmãos do louvor para subirem. E aos irmãos do louvor.
não venham cá com a história de que tudo é irmão. Para mim não. Para mim nem tudo é irmão. Aleluia, glória a Deus. Deus é muito bom. Os que confiam no Senhor, diz a palavra do Senhor que os que confiam nele são inabaláveis.
Pai Celestial, nós te amamos. Teu nome é sobre toda a terra. Venha visitar o reino do nosso povo. Teu poder. Nós te amamos, teu nome é sobre toda a terra. Venha Deus, Senhor, Deus poderoso, você coração esta manhã, Senhor. A Tua Palavra nos faz saber que a melhor coisa é ouvir. Sejamos primeiro prontos a ouvir e tardios a falar. Então, Senhor, que todos nós tenhamos ouvidos para ouvir, olhos para ver e coração para entender tudo aquilo que a Tua Palavra tem para nos transmitir esta manhã, no nome de Jesus. Oramos para que o Teu Espírito Santo tenha toda a liberdade no nosso meio, porque este lugar é Teu, Senhor, este povo é Teu. E que possas ministrar ao nosso coração, Senhor, e que nós tenhamos abertos e estejamos abertos para tudo aquilo que a Tua Palavra disser. Porque Tu és o nosso Pai Celestial, nós te amamos de coração. Na Tua presença estão todos aqueles irmãos que estão sofrendo neste momento. E sabemos que Tu também não és insensível, os Teus olhos estão postos sobre eles. Em nome de Jesus, e Tu sabes perfeitamente aquilo que nós sentimos no coração por eles, o quanto os amamos e desejamos o melhor para eles. E o melhor para eles é o cumprimento da Tua vontade na sua vida. Em nome de Jesus. Não há outra oração, Senhor, a não ser essa. Que seja feita a Tua vontade. Na vida deles, como nós desejamos que seja feita na nossa também. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. 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 Os irmãos podem se sentar. Ora, bom dia a todos. Bom dia a todos aqueles que também nos estão a assistir. Que Deus os abençoe grandemente. Eu sei que o Espírito está aqui desde o primeiro minuto. E Deus é Deus, Deus nunca falha. E uma das uns recados que eu quero dar de Deus para vocês é o seguinte. É que muitas as aflições podem chegar até nós. Mas Deus nos livra de todas elas. Há uma passagem que está no meu coração e sempre teve no meu coração, que é: bendito Deus o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou. Ele já nos deu tudo. Agora, basta, ainda cá estava com a partilhar ali com o Senhor, basta nós termos paciência e esperança. E então nós vamos alcançar tudo aquilo que Deus já nos deu. Amém. Paulo, desculpa. Sim. Queria partilhar convosco uma coisa. Esta manhã, não preciso de mim. Esta manhã subiu ao meu coração uma coisa. E é bom nós pensarmos nisto porque faz todo sentido. Você sabe o que é a esperança? Pense bem. Sabe o que é a esperança? É termos esperança. 3 coisas ficam como Paulo ensinou à igreja, não é?
Porque os dons passam, todas as coisas passam, mas há 3 coisas que permanecem. Portanto, como há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do sol, e é isto que muita gente ainda não entendeu, por isso é que ainda continua com a oração em línguas, ainda continua com isto, ainda continua com aquilo, como sendo isso sinal de ter o Espírito Santo. Não. Isso foi um ensino que foi trazido e as pessoas entram nessa rotina porque aquilo que fez sentido há algum tempo atrás, hoje já não faz sentido. Porque não precisamos de ter uma língua especial para falar com Deus. Até nós calados, Deus sabe o que o nosso coração tem. Então não faz sentido. Mas é curioso que esta manhã fui levado a pensar acerca da esperança. Se a Bíblia diz que as 3 coisas ficam, é a fé, a esperança e o amor, eu hoje compreendo a esperança desta forma. A esperança é a unidade de tempo que mede a distância entre a promessa e o cumprimento dela. A esperança é o espaço de tempo compreendido entre a promessa e o cumprimento dela. Por isso a esperança vem de espera. Por isso é que nós temos uma viva esperança. E é essa viva esperança que nos faz resistir para que nós possamos alcançar a promessa, o cumprimento da promessa. Pensem nisto. E é muito interessante. Porquê? Porque é nessa esperança que a luta se dá. A promessa é feita, o cumprimento da promessa espera-se. Então a nossa esperança é aquilo que nos sustenta até ao cumprimento da promessa. Então é uma unidade de medida espiritual. É o tempo compreendido entre a promessa e o cumprimento dela. E aí é que a luta se dá. Por isso é que nós temos de ter uma viva esperança. Uma viva esperança. Pensem nisto. Faz todo o sentido. Amém? Amém. Glória. Então, hoje cabe a mim compartilhar uma pequena palavra convosco. Eu espero e acredito que o Espírito está aqui, Amém. nosso Pai, porque a palavra que eu trago hoje é acerca de a perda do primeiro amor. E eu quero que ela fique instalada, quer no meu coração, quer no vosso coração. Porque é que muito crente perde o primeiro amor. E vamos começar este pequeno estudo em Apocalipse 2. Apocalipse 2, no versículo 2. E diz assim: Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não o são. E tu os achaste mentirosos. De acordo com este texto que nós estamos a ler, este versículo 2, nós vemos que a mensagem de Jesus Cristo à igreja de Éfeso, né, é acerca da perda do primeiro amor. E a perda do primeiro amor não é apenas uma questão de relaxarmos no trabalho com Deus. A perder o primeiro amor também não é enfrentarmos uma crise de desânimo ou, muitas das vezes, até desejarmos desistir. Uma vez que esta mensagem que Jesus transmitiu a esta igreja de Éfeso, né, o Senhor Jesus até elogia-os com a persistência dos cristãos deste tempo. E se nós lermos aí o versículo 3, diz assim: E sofrestes, e tens paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansaste. Então, a perca do primeiro amor também não pode ser vista como sendo um momento de crise no servir, no trabalhar para Deus.
Porque nós estamos a ver aqui, até a este momento, Jesus estava a elogiar aqueles crentes, aqueles cristãos. E se lermos aí o versículo 4, diz assim: tenho, porém, contra ti, que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Enquanto não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Então nós vemos aqui que a perca do primeiro amor é chamado de pecado e que necessita de arrependimento. Por isso é que Jesus Cristo, neste texto, está-nos a dizer que há necessidade de nos arrepender. E os dias de hoje, nós sabemos, que há muito crente que continua dedicado à obra de Deus, a servir ao Senhor, mas que perdeu a primeira paixão. Há muitos crentes hoje que fazem, que servem ao Senhor, que trabalham para o Senhor, muitos por hábito, outros por rotina, outros por medo, outros por galardão, porque se querem mostrar, e muitos outros por outros e certos determinados motivos. E nós sabemos que o primeiro amor é como um fogo. Se nós colocarmos lenha, ele fica cada vez mais inflamado. Mas, contudo, se nós jogarmos água, o que é que vai acontecer? Esse fogo, ele se apaga. E permitimos que certas e determinadas coisas possam apagar esse primeiro amor que existia dentro de nós. E um dos motivos que nós podemos perder o primeiro amor é o seguinte: é o convívio com o pecado. Vamos a Mateus 24. Versículo 12. E, por se multiplicar a iniquidade, o pecado, o amor de muitos esfriará. Então nós vemos aqui que muitas vezes esta frieza é gerada pelo convívio do pecado até dos outros. Nós até podemos não estar a pecar, mas vivemos o pecado dos outros. Isto para dizer o seguinte, amados: os pecados da sociedade em que vivemos, embora nós não os pratiquemos, mas muitas das vezes nós os toleramos. E isso leva-nos muitas das vezes a perder o primeiro amor. Vejamos este exemplo. Muitas das vezes nós ligamos a televisão, há redes de filmes, há certos programas que nos proporcionam entretenimento, mas nos faz e nos mostra, muitas das vezes, alguns valores contra aquilo que pregamos, contra aquilo que Jesus Cristo nos ensina. E ao ver esses enredos, ao ver essas coisas, muitas das vezes, ao estarmos envolvidos até mesmo lá fora no mundo, porque a gente vive neste mundo, acabamos por aceitar com naturalidade a violência, a imoralidade e muitos outros valores do mundo. Ao ponto de permitirmos que muitas das vezes que o nosso amor esfrie. E cada um de nós precisamos de agir como Ló
agiu. Vamos ver como é que Ló agiu. Vamos ver como é que nós precisamos de agir. Segunda de Pedro. É logo a seguir à primeira. Nada, é sempre para ajudar. Segunda de Pedro 2. Versículo 6. E condenou a subversão as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as obras dos injustos. Assim, sabe o Senhor, livra da tentação os piedosos e reserva-os, os injustos, para o dia do juízo, para serem castigados. Então o que é que nós temos que ver? Nós vivemos realmente rodeados pelo pecado, o mundo lá fora, até a própria televisão, etc, etc. Mas temos que nos afastar dessas coisas. Não podemos conviver com o pecado dos outros. Embora a gente não os cometa, mas não podemos tolerar. E outro fator que nos traz também o esfriamento ao primeiro amor é a nossa falta de profundidade com o relacionamento em Cristo. Vamos a Lucas 8. Lucas 8, versículo 13. E diz assim: e os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, recebendo com alegria, mas como não têm raízes, apenas creem por algum tempo. E no tempo da tentação se desviam. Então temos que ter cuidado com o pecado e temos também que ter cuidado, né, com a nossa falta de profundidade na vida cristã. O resultado, nós vemos que uma planta que brota depressa, o que é que acontece? Ela, muitas das vezes, não desenvolve raízes, profundidade. Ela só se desenvolve por cima. E vindo do sol, né, nós sabemos que essa planta, ela pode morrer rapidamente. E hoje, muitos cristãos, muitos crentes, né, eles vivem superficialmente, não têm raízes. Hoje, muito cristão vive somente pelos cultos semanais. Porquê? Porque muitas das vezes, né, eles não investem tempo no relacionamento com Deus, com Jesus, aquele relacionamento diário que nós devemos ter,
muitas das vezes este cristão é superficial porque não ora, não se enche, né, da palavra de Deus, não procura mortificar a sua carne, a nossa carne muitas das vezes quer falar mais alta com o Espírito, então não procura mortificar a carne para que possam viver verdadeiramente no Espírito. E não se envolvem, né, no trabalho, no serviço a Deus. Isto é, são cristãos sem profundidade e vivem meramente à superfície. Então, uma das coisas que nós temos que ter cuidado é esta área. Nós temos que desenvolvermos mais e mais raízes profundas com Deus para que nenhum de nós fracassamos ou venhamos a fracassar na fé. Outro fator que contribui para o esfriamento do nosso amor com o Senhor é a falta de tratamento em algumas áreas da nossa vida. Há áreas da nossa vida que elas precisam ser tratadas. E se nós, já que estamos aí em Lucas, vamos ver o que diz o versículo 7. E outra que é semente, a palavra de Deus, né? E outra caiu sobre a terra. Não, 7. E outra caiu entre espinhos. E crescendo com ela, os espinhos a sufocaram. Nós estamos a ver aqui, pela palavra de Deus, que os espinhos não pareciam comprometosos. Não pareciam inofensivos, não é? Porquê? Porque eram pequenos. Não pareciam perigosos. Mas diz que eles depois cresceram, não é? E que sufocaram a semente. Isto é, sufocaram a palavra. E as áreas que não são tratadas nas nossas vidas e que talvez até pareçam que não são perigosas, não têm qualquer perigo, a gente pensa que é coisas pequenas, né? Muitas das vezes são essas áreas que justamente nos poderão sufocar a nossa fé e sufocar o amor que nós temos ao Senhor. Então lembre-se que a queda espiritual, ela não é um ato instantâneo ou um ato imediato. É um processo que envolve repentinas negligências da nossa parte acerca de coisas que precisam ser tratadas na nossa vida. Por isso devemos dar muita atenção às áreas que precisam ser trabalhadas na nossa vida. E nós sabemos, nós conhecemos, cada um se conhece a si mesmo, né? Então cada um sabe aquilo que precisa ser mais trabalhado na sua vida. Para quê? Para que a semente e a palavra de Deus não fique infrutífera nos nossos corações. E o cristão, por vezes, é levado a distrações. E quando é levado a alguém, né, muitas das vezes não tem cedido ao pecado, e não cede ao pecado, mas perde o alvo. Isto é, distrai-se com coisas que talvez não sejam menos lícitas, né, mas roubam o foco que nós temos que estar. Nós temos que estar focados em Jesus Cristo. E a Bíblia, ela nos mostra, no tempo de Moisés, quando foi ao Egito, com uma mensagem de libertação, nós sabemos o que é que aconteceu, não é? Diz que Faraó deu ordens aos soldados e aos tratores e àquela malta toda, para que o povo de Deus
trabalhasse cada vez ainda mais. Para quê? Para que eles nem se lembrassem de adorar a Deus, de falarem com Deus, de terem comunhão com Deus. E se nós podemos ver essa história, a este 5, no versículo 5. Quando abre o livro, molha o ela. Cinco por 5 diz assim. E disse também o faraó: eis que o povo da terra já é muito, e vós os fazeis abandonar as suas casas. Portanto, deu ordem a faraó, naquele mesmo dia, aos exatores do povo e aos seus oficiais, dizendo: daqui adiante não tornareis a dar palha a este povo, que eles quiserem que vou buscar, para fazer os tijolos, para empatarem mais tempo. Como fizeste ontem e anteontem. Vão eles mesmo e colham a palha para si. E lhes imputareis a conta dos tijolos que fizeram ontem e anteontem. Nada diminuireis nela. Quer dizer, eles ainda, antigamente só estavam a fazer os tijolos, mas agora já tinham que ir buscar a palha. Tinha aumentado o trabalho. Porque dela estão ansiosos. Por isso clamam dizendo: vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Então, para que eles não se sacrificassem ao Deus, então Faraó arranjou um entretenimento para que eles não ligassem mais a Deus. Deu-lhes mais trabalho. E agravaram-se os serviços sobre estes homens para que ocupassem nele e não confiassem em palavras de mentira. Portanto, para o Faraó, as palavras de Deus, ditas por Moisés, né, eram consideradas como mentiras. E nós podemos entender por este texto o seguinte. Podemos ver aqui a ilustração e a estratégia de Satanás que aplica-se nos dias de hoje, na vida de muitos crentes. Nos dias de hoje, há muitas pessoas que se envolvem no trabalho, é só trabalho, é só trabalho, é só trabalho, é só trabalho, nos negócios, nos seus afazeres, né? E não têm tempo sequer para se lembrarem a buscar a Deus. Infelizmente, isso tem sido um fator de distração e de esfriamento, né, de muitos cristãos. Por isso nós vemos como é que muitas das vezes a vida deles vai. Porquê? Porque eles se deixaram distrair e não têm mais comunhão, não têm mais oração, não têm mais serviço para com Deus. E eu quero-lhes dizer ainda mais, todos nós aqui que estamos e que servimos a Deus. O nosso próprio serviço que prestamos ao Senhor, ele se pode tornar uma distração para nós. Está tudo calado, se é que é. E encontramos também uma clara advertência sobre isso, dada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês querem saber onde? Vamos lá a Lucas 10. Versículo 38.
E aconteceu que, indo eles, de caminho, Jesus e os seus discípulos, né? Entrou numa aldeia e certa mulher, por nome de Marta, o recebeu em sua casa. E tinha uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Porém, Marta andava distraída com muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não se dá que a minha irmã me deixe servir sozinha? Diz-lhe que me ajude. Então, se nós estamos aqui a ver por este texto que Maria estava assentada aos pés de Jesus e que Marta se foi queixar, né, por ter ficado sozinha, se calhar na cozinha, a fazer o seu melhor para o Senhor Jesus Cristo. Eu não acredito que Marta andasse lá em casa a limpar de pó, a varrer, né? Mas eu acredito que a motivação de Marta até poderia ser muito boa. Ela queria receber, ela queria servir bem ao Senhor Jesus Cristo. No entanto, até mesmo os bons motivos podem trazer distrações. Está a ver? Ela estava mais preocupada em fazer a comida, em tentar servir a Deus, do que ouvir a palavra. E o que é que nos salva? O que é que nos liberta? É a palavra. Então, muitas das vezes, nós estamos a servir e temos que ter muita atenção. E claro que, eu estou a ver aqui, né, os assistentes, e todos vocês, né, estão com atenção à palavra. Embora saibam que estão ao serviço do Senhor, mas estão com atenção ao que Jesus Cristo quer colocar no vosso coração. E Jesus disse o seguinte, por causa das distrações. Olha o versículo 41. E respondendo Jesus disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. O que é que Jesus disse lá em Mateus 6? Não andeis ansiosos com coisa alguma. Mas só uma coisa, só uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então é isso que nós temos que fazer. Por isso é que Mateus 6 diz lá: buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e tudo o resto vos será acrescentado. Então, o nosso cuidado é útil para prevenirmos e evitarmos a perda do primeiro amor. Vamos a Apocalipse 2, novamente. E vamos recapitular o versículo 5. Jesus começa por nos dar um caminho de volta, um caminho de restauração. Primeiro ele começa por dizer o seguinte: lembrei-te, pois de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Nós estamos a ver aqui que Cristo mencionou 3 pontos na qual devemos, né, tomar em conta para voltarmos ao primeiro amor. Uma das áreas é lembra-te. Não há nada melhor
do que relembrarmos os nossos primeiros momentos da nossa fé e da nossa experiência com Deus. E eu, quando estava a meditar esta parte, eu lembrou-me muito do ministério onde começámos. Nós tínhamos gozo, tínhamos prazer de chegar lá cedo, conversarmos uns com os outros, darmos ânimo uns aos outros. E hoje parece que as pessoas chegam à igreja, à última da hora, assim que toca, disse, acabou a reunião, bom fim de semana, vão-se logo embora, não se despedem. Nós temos que lembrar destes bons momentos. Falarmos, nos ajudarmos uns aos outros, nos amarmos uns aos outros. Aquele verdadeiro amor que havia. Gozo de estar na casa de Deus, estarmos na sala, a ouvir a palavra, a servir ao Senhor. É isso que nós temos que refletir. E Deus nos está a dar essa grande oportunidade de voltarmos ao primeiro amor. De nos lembrarmos como éramos e como foi a nossa experiência com Jesus. Quantas pessoas, quantas foram super abençoadas e glória a Deus por isso. Mas depois esfriaram e voltaram às costas de Deus. Mas Deus está-nos a dizer, né? Para nós nos lembrarmos de onde caímos, para podermos voltar. Em Lamentações, Jeremias diz lá, disto me recordarei na minha mente. Então não tem mal nenhum nós recordarmos e nos lembrarmos de onde é que nós viemos. E algumas lembranças até têm poder para produzir em nós o caminho da restauração. Depois vimos aí nesse texto, né? Para voltar ao primeiro amor, ele nos fala em nos arrependermos. É preciso nós sentirmos dor por termos perdido o primeiro amor. E nós precisamos de lamentar, nós precisamos de chorar, nós precisamos de clamar pelo perdão de Deus. Esta é a grande verdade. E se nós formos aí a Tiago 4, Tiago 4, no capítulo, no versículo 8, diz assim, chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Limpai as vossas mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Senti vossas misérias e lamentai e chorai. É assim que a gente tem que fazer para nos arrependermos. Vemos onde é que caímos, nos arrependermos, chorando, lamentando, pedindo ajuda a Deus. Por isso é que diz aí, senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Então o facto de nos humilharmos perante o Senhor é o caminho para a exaltação, para a restauração diante do nosso Senhor Jesus Cristo. E se reconhecemos
que abandonamos esse primeiro amor, que viramos as costas a Jesus Cristo, então teremos que nos separar rapidamente para termos um tempo para orarmos, para chorarmos e nos arrependermos diante de Deus para realmente buscarmos a renovação para as nossas vidas. E não vou empatar muito tempo, eu vou terminar com o seguinte. Outro ponto para a volta à prática das primeiras obras, Jesus disse, que não basta apenas revivermos as lembranças e chorarmos, temos que fazer o que abandonamos. E essas primeiras obras que Cristo se resume é uma forma de nós expressarmos e de nos alimentarmos com o nosso primeiro amor. E tem a ver com a forma pela qual buscamos a Deus e também tem a ver pela maneira em que o servimos. Qual é o propósito que está no nosso coração? Qual é o nosso propósito? De buscar a Deus e de o servirmos. E precisamos de agir como no início da nossa caminhada em Cristo. Eu acredito, se aconteceu comigo, aconteceu com vocês. Quando recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, certeza que nós éramos alegres, felizes, e estávamos ali todos fervorosos. Mas ao longo da caminhada, se calhar muitos de nós nos esfriámos. Então vamos pôr esse fogo, vamos atear esse fogo com a palavra de Deus. É tempo de resgatarmos o nosso amor ao Senhor. É tempo de lhe dar o nosso amor total. É tempo de vivermos intensamente na obediência ao maior mandamento. Sabem qual é o maior mandamento? Amai o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, acima de todas as coisas. Mas também lembre-se, Deus deu o segundo maior mandamento. Amai uns aos outros como eu vos amei. Então era esta pequena mensagem. Mas eu estou a sentir no meu coração falar aqui só duas pequenas passagens. Independentemente da perda do amor. É só duas pequenas mensagens que eu quero compartilhar. Vamos a João 15. E diz assim, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o lavrador. Todos os começam aqui a dizer o seguinte. Eu sou a videira e que Deus é o lavrador. E depois diz assim, toda a vara em mim que não dá fruto, e as varas somos quem? Somos nós. E toda a vara em mim que não dá fruto, atira, ele limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. E depois Jesus começa a dizer a cada um de nós, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Agora, ou nós a aceitamos, ou nós não a aceitamos. Cabe a cada um de nós
nos examinar. E Jesus diz mais: está em mim e eu em vós. Como a vara por si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, veja o que diz a seguir: assim também vós, se não estiverem em mim. Então, se nós não tivermos Jesus Cristo no nosso coração, no trono da nossa vida, se nós não estivermos ligados a Ele, não podemos dar fruto. Então vamos dar um fruto podre. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, nesse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis. Nós não podemos fazer nada sem Jesus Cristo. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora. Jesus é claro. Amado. Por isso veja a importância do nosso primeiro amor. De nos lembrarmos, se nos afastarmos, redirecionarmos, arrepender e praticarmos as primeiras horas. Que será amar uns aos outros, porque Deus é amor. Se alguém estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e o escolhem, e lançam no fogo e água. Olha o versículo 8. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, se nós estivermos ligados a Jesus Cristo, e a palavra de Deus estiver no nosso coração, né? Pedireis alguma coisa, né? Está aí escrito, pedireis alguma coisa. É o que está escrito. Então o que é que está escrito, Carla? O que quiser. Tudo, tudo, tudo. Não é algumas coisas, é tudo. Pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. E nisto é glorificado o meu Pai, para que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Querem ser discípulos de Jesus Cristo? Então deixem ligados à videira. E quais são os bons e os maus frutos? Vamos a Gálatas 5. E é aqui que eu termino e passo já a palavra ao nosso pastor. Gálatas 5. Vamos começar pelo 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Então, muito cuidado com o pecado que anda ao nosso redor, para nós não cairmos não, mas que andemos no Espírito. E depois diz assim, no versículo 17: porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Está a ver? Há uma luta entre o nosso ego, entre o nosso eu e a vontade de Deus. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis baixo da lei. Deus já nos resgatou da maldição da lei. Porque as obras da carne, e agora vamos ver quais são as obras da carne. As obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria,
feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e as coisas semelhantes a estas, acerca das quais declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão no reino de Deus. Quem é que comete estas coisas? São todas aquelas pessoas, todas aquelas varas que não estão conectadas com a videira, com Jesus Cristo. Porque se estiver verdadeiramente conectado com a videira, com Jesus Cristo, não vai, de certeza absoluta, fazer estas obras. Mas aquela vara que está realmente em Jesus Cristo, então ela vai dar bom fruto. E qual é o bom fruto? Vejamos o que diz o versículo 23. E o fruto do Espírito é amor. Será que temos amor no nosso coração? Eu penso que sim. É gozo. Temos gozo por estarmos com Jesus. Temos gozo por estarmos com os outros. Temos gozo pela paz dos outros, como está aí. O amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Por isso é que eu faço a seguinte exortação, amados. A minha exortação nesta manhã é nós buscarmos o primeiro amor se por algum motivo nos afastarmos dele. E a segunda, andarmos no fruto do Espírito. Nos amarmos por Deus em primeiro lugar, amarmos a Deus em primeiro lugar e o segundo lugar, amarmos acima de tudo todos nós que estamos aqui, que olhamos uns para os outros. Nos amarmos uns aos outros. Amém? Esta pequena estudo eu queria compartilhar convosco em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Antes de nós apresentarmos a Deus a nossa oferta, eu queria deixar uma exortação à Igreja e aos irmãos que estão lá em casa a seguirem-nos, que está em 2 Timóteo, no capítulo 4. Todos nós sabemos que a epístola de Timóteo, a epístola de Paulo a Timóteo é uma epístola que tem um caráter pastoral, é de pastor para ovelha, não é doutrinário. Doutrina é para a Igreja, mas quando Paulo escreve para o Filemão, escreve para o Timóteo, é uma carta pastoral, é de pastor para ovelha. E então ele diz ao Timóteo o seguinte, e eu quero deixar esta exortação para todos nós. Na presença de Deus, diz o capítulo 4, verso 1, diz assim, na presença de Deus, atendendo à palavra que foi pregada hoje, quando a Bíblia diz que para nós voltarmos ao primeiro amor, significa para que nós tenhamos a mesma motivação. As coisas foram feitas, foram bem feitas. Mas o certo pelo certo não significa que esteja certo. Ou seja, as coisas estão certas quando são feitas pela motivação certa. Eu posso estar a agir corretamente por ser cordial, mas no íntimo não nutrir amizade por ninguém. Apenas sou educado e cordial. Mas isso em termos de relacionamento não serve para nada, não é? E então o mundo vive de uma forma plástica. É o culto da imagem. Enquanto que o Evangelho nos exorta para o culto da essência. Então há um choque. E diz assim, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu exorto, portanto, Paulo estava a falar ao Timóteo. O Timóteo precisava de ser muito exortado porque ele era doente. O Timóteo era um crente doente. O crente não pode adoecer. Não, o Timóteo era um crente doente. Era um crente doente. O Paulo, quando lhe escreve, diz ao Timóteo, não bebas apenas água, mas bebe também um pouco de vinho por causa das tuas frequentes enfermidades. Então ele estava frequentemente enfermo. Era um homem que não respirava saúde, não é? Mas isso não quer dizer nada. E então diz assim, prega a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Pois virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. E o tempo é hoje, irmãos. O tempo é hoje. O tempo é hoje. As pessoas preferem o show-off do que a verdadeira doutrina, do que a sã doutrina. Porquê? Porque a sã doutrina, por vezes, fere-nos. Vem-nos apontar os erros.
mas também não só aponta erros. A sã doutrina aponta erros, mas indica o caminho. E então diz assim, ao contrário, eles vão sentir coceira nos ouvidos e juntarão para si mestres para falarem segundo os seus próprios desejos. Portanto, eles preferem uma boa mentira do que uma dura verdade. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra do evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Ó Timóteo, não desanimes, não tires a toalha ao chão. Eu já estou sendo derramado como uma oferta por libação, portanto, uma oferta de bebida. O Paulo estava a dizer, olha, o meu tempo é chegado. Está próximo o tempo da minha partida. Paulo tinha consciência de que os dias estavam contados. E ele diz, combati o bom combate, completei a corrida e guardei a fé. E isto mexeu muito comigo. Sabe porquê? Porque a nossa luta é guardar a fé. A fé desenvolve-se naturalmente. Mas o nosso papel, o nosso trabalho é guardar a fé. Para quê? Para que tudo o que se passa à nossa volta não belisque a nossa fé. Quando a Bíblia fala acerca de João 10:10, que o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir, realmente não se está a referir ao diabo implicitamente, mas nós podemos ver ali o retrato da estratégia diabólica. É, rouba a palavra, mata a fé e destrói a vida. Roubar, matar e destruir. E ele vai pela linha. Rouba a palavra, mata a fé e destrói a vida. Isso é verdade. E a nossa luta é essa, é não permitir que o mal dos outros roube o bem que há em nós. Nós temos que guardar a nossa fé. E o Paulo diz, olha, irmãos, eu olho para a Bíblia e eu vejo o Paulo não teve uma vida muito laboratória. O Paulo sofreu, o Paulo foi perseguido, o Paulo foi batido, o Paulo passou o naufrágio, o Paulo foi picado pela cobra. Irmãos, o Paulo é que era daqueles que dizem assim, caramba, parece que joguei pedra na cruz. Tudo me acontece. E o que é certo de saber é que ele chega ao Timóteo e diz assim, Timóteo, estás a ver, o velho está aqui, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Apesar de tudo o que eu passei na minha vida, nunca neguei o meu Deus. E isso é um ponto de honra que nós temos que ter. Todos nós temos que ter. Apesar das dificuldades, das lutas, dos problemas, das contrariedades da nossa vida, nós podemos dizer, estamos aqui. Deus conta comigo, porque eu sei que posso contar contigo. Amém, irmãos? Vamos pôr de pé. Combati o bom combate. Completei a corrida, guardei a fé. Esta palavra eu usei no funeral do meu marido. Ele teria feito anos no dia 29 deste mês. E isto veio ao meu coração e realmente é verdade. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. O Paulo estava a dizer ao Timóteo, Timóteo, olha para mim. Tu és meu filho na fé, olha para mim. E isto é muito importante, irmãos. É que nós às vezes por pouca coisa atiramos a toalha ao chão e desistimos. E nós temos exemplos inspiradores na Bíblia. Para isso é que eles estão registados, porque estão registados para o nosso ensino. Temos, irmãos, momentos difíceis que todos nós passamos. Uns de uma maneira, outros de outra. Todos nós temos uma história de vida. Todos nós passamos por dificuldades e por apertos. Portanto, aqui não há ninguém para se rir de ninguém para dizer que é mais forte que o outro. Não. Que, na verdade, no momento da nossa fraqueza, alguém mais forte nos deita a mão. E isso é que é viver em amor. Nos momentos difíceis da nossa vida, para nos pôr o pé em cima, há muita gente, irmãos. Agora, o que importa é quem está disposto a estender a mão para nos ajudar. Isso é que é importante. Isso é que é importante. Pensemos nisto. Porque aí é que vamos mostrar a diferença. Amém? Amém. Eu peço aos irmãos do louvor de subir. Pai, nós estamos aqui para te agradecer. Obrigado por todos aqueles que estão mencionados em Hebreus 11, Senhor. Homens que tiveram uma vida, e a tua própria palavra nos indica, homens de quem o mundo não era digno deles. Homens de quem o mundo não era digno deles. Quão pesada é esta palavra para nós, Senhor. Então que nós aprendamos, através destas Escrituras, a darmos valor uns aos outros, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Que todos nós tenhamos a consciência do quão importante nós somos de uns para com os outros. Porque só assim é que nós podemos dizer que somos teus discípulos, como foi falado esta manhã. Se nos amarmos uns aos outros. Não podemos dizer que te amamos a ti se não amamos o nosso irmão. Nada disso, Senhor. Mas eu te dou graças porque eu sei que o teu Espírito ministrou ao nosso coração
Senhor, na verdade, assim como o Paulo falou esta manhã, no princípio, quando nós abraçámos a fé em Cristo Jesus, apesar de grande parte dos ensinos serem errados, Tu não olhas para aquilo que nós fazemos, mas Tu olhas para aquilo que nos leva a fazer o que fazemos. E por isso Tu nos honraste. E eu sei, Pai, havendo em nós esse mesmo propósito, sempre nos honrarás. Em nome de Jesus. Então, Senhor, que tudo aquilo que seja feito, aqui ou em qualquer lugar onde o Teu nome seja invocado, que seja feito de coração. Em nome de Jesus. Porque Tu és digno de toda a honra e de toda a glória. Pai, Te louvamos e agradecemos em nome de Jesus e ajuda-nos a todos, pelo mover do Teu Espírito em cada um de nós, que na verdade nós possamos combater um bom combate, completar a carreira e podemos chegar ao fim da nossa vida e dizermos: guardei a fé. Nada roubou nem beliscou a fé que pomos em Ti. Obrigado, Senhor. Porque o galardão que Tu tens é de podermos comer da árvore da vida. Obrigado, Senhor. Então Tu estás a falar de salvação, Senhor. E sempre que Tu te pediste para a salvação, Tu disseste que aquele que prevalecer até ao fim será salvo. Te agradecemos por isso, Pai, em nome de Jesus, nesta caminhada da vida, no meio das dificuldades, nós sabemos que podemos contar contigo, porque Tu juraste por Ti próprio que não nos deixarias nem nos desampararias. Podemos sempre contar com a Tua ajuda. Pai, obrigado pelo Teu grande amor e pela Tua ajuda, e que, na verdade, tudo aquilo que nós possamos fazer aqui na terra, enquanto Tu nos deres vida para viver aqui neste lugar, Senhor, que nós possamos ser úteis e possamos marcar a diferença no santo e poderoso nome de Jesus. Que na verdade, Senhor, nós nos amemos de coração uns aos outros, assim como Tu nos amaste. Esse é o desejo do nosso coração. E isso, Pai, não é algo que esteja na Tua mão, mas sim na nossa. Assumimos essa responsabilidade perante os céus, em nome de Jesus Cristo. Então, Pai, nós Te agradecemos pela partilha da Tua natureza pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Que o Teu Espírito Santo seja realmente aquele que nos guia a toda a verdade, aquele que nos revela o desejo do Teu coração e que nos inspire a continuar a caminhar, no nome de Jesus. Te louvamos e agradecemos. E então, Pai, queremos que toda a oferta, tudo aquilo que for apresentado como oferta esta manhã, Te agrade, porque ela sai não do nosso bolso, mas sai do nosso coração. E sabemos que da sinceridade Tu Te agradas, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Então Te agradeço, em nome de Jesus Cristo, e aceita a nossa oferta esta manhã. Em prol do Evangelho. Amém. Amém? Glória a Jesus. Santo é o Senhor. Santo és Tu, Senhor. Obrigado por nós podermos ter sempre alguma coisa para Te apresentar, porque temos a consciência de que se nós temos trabalho, foi porque Tu nos abençoaste no trabalho.
Tu tens abençoado a obra da nossa mão. Senhor, que nós continuemos a ser considerados na Tua presença, dignos da Tua bênção, em nome de Jesus Cristo. Nós Te louvamos e adoramos e bendizemos. E os irmãos dizem comigo, amém. Amém, irmãos. Eu sinto cantar no meu coração uma oração cantada e todos nós sabemos este cântico. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim Obrigado, Senhor, porque nós temos a consciência de que necessitamos de Ti cada vez mais. Cada vez mais. Pai, oramos pela... Parece que é uma utopia, mas todo aquele que crê em Ti sabe que nada é impossível. Oramos pela paz na Rússia, Senhor. Oramos pela paz em todos os países do mundo, Senhor. Em todos os países do mundo, Senhor. Na Ucrânia. Pai, quantas vidas têm sido ceifadas por causa do amor ao dinheiro e ao poder. Em nome de Jesus. Senhor, a cada dia só não vê quem não quer. O mundo carece de amor, Senhor. O mundo carece de amor. O ódio tem-se superado o amor, Senhor, em todas as coisas. Senhor, que a Tua oração por nós, ela produza fruto. Pai, não Te peço que os tires do mundo, mas livra-os do mal. Obrigado pela Tua oração, Mestre. Até aí Tu manifestaste o Teu amor para connosco e o cuidado para com aqueles que em Ti confiam. Obrigado, Senhor, porque estamos protegidos por essa oração, Senhor. Sabendo que tudo aquilo que Tu pediste ao Pai, o Pai nunca Te negou. Em nome de Jesus. Nós Te louvamos e bendizemos e Te agradecemos por todas as coisas. Pai, quero aproveitar esta oportunidade para orar em favor da minha sogra também, da sua condição, da sua saúde, ser com ela, Pai. Eu sei que Tu és com ela. Quero orar também por toda a família, por todos os nossos familiares, filhos, amigos, vizinhos, por todos os nossos colegas de trabalho, por todas as pessoas com quem nós nos cruzamos diariamente. Oh, Pai querido, que nenhum de nós tolere a falta de amor, Senhor. Que na verdade, quando formos confrontados com situações que ponham o Teu nome em causa, Senhor, que nós nos manifestemos e que não aceitemos isso. Em nome de Jesus. Assim como Paulo resistiu na cara a Pedro por causa da sua hipocrisia, assim também nós resistimos à hipocrisia daqueles que se dizem irmãos e não são. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Um santo domingo para todos e que Deus nos use. Não peço que Deus vos abençoe, porque vocês são uma bênção. Então, que Deus nos use. Amém? Glória a Jesus. Deus vos abençoe. Amém.